Olá Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara aprova a suspensão do decreto que regulamenta a concessão de adicionais. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. E hoje é quarta-feira, você já sabe, né? Temos o Mix dos Esportes. Nossa conversa será com Pedro Henrique Carvalho, gestor social de apoio ao terceiro setor e juventude, e o atleta de natação Carlos Alberto Giovanetti. Vamos falar sobre os Jogos da Melhor Idade, o JOMI. Fique por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, seus direitos e deveres no quadro Lei na Prática. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa grade de programação. Hoje é quarta-feira, 21 de maio de 2025 e o Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu sempre gosto de começar o nosso programa agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente ao vivo pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo a mais uma edição inédita do Mix da TV. JOMI, os Jogos da Melhor Idade, uma das maiores competições esportivas voltadas para pessoas com 60 anos ou mais, promovida pelo governo do estado de São Paulo. Este é o assunto do nosso quadro Mix dos Esportes. Com uma delegação composta por 110 atletas e 12 professores, Taubaté disputará provas em 15 modalidades, entre elas atletismo, bocha, damas, dança, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e xadrez. E tem muito mais. Para falar mais sobre esta competição, recebemos aqui no Mix o gestor social de apoio ao terceiro setor da Prefeitura de Taubaté, o Pedro Henrique Carvalho, e também o atleta de natação, o senhor Carlos Alberto Giovanetti. Seu Carlos, seja bem-vindo à TV Câmara, obrigado pela presença. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Pedro, obrigado pela presença também. Seja bem-vindo aqui ao Mix dos Esportes. Obrigado. A gente tem esse espaço aqui no Mix da TV para a gente falar das modalidades aqui da cidade de Taubaté, né? Trazer os destaques e nada melhor do que a gente falar de uma geração aí voltada para a terceira idade, que é essa motivação. Seu Carlos, antes da gente falar da natação, que é a modalidade que o senhor compete, como é que começou a sua história na natação? Eu comecei a nadar com 10 anos de idade e daí não parei mais, quer dizer, enquanto juventude, estudando, até quando eu cheguei nessa fase eu competia por várias cidades do estado, São Paulo, competições oficiais na época a Federação Paulista de Natação, então era a minha equipe. Depois, quando comecei a trabalhar, eu trabalhava aqui no Vale do Paraíba, eu participava dos Jogos das Indústrias, né, que era uma guerra entre as competições. E assim foi. Depois parava, não dei continuidade por força do trabalho, não trabalhava mais em Taubaté, fui para o Paraná, voltei. Quando foi em 2013, o meu vizinho, que jogava voleibol adaptado, me falou, por que você não participa do JOMI? Na época era JORI, era outro nome, JOMI. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí ele me explicou e eu fui, em 2013. Foi a primeira vez que eu participei. Foi uma surpresa, eu não sabia ao certo como funcionava, quando a coordenadora falou, olha, quem se classificar no regional vai para Santos. Opa, então vamos ver se eu consigo ir para Santos. Me classifiquei e fui para Santos. Daí não parei mais, desde 2013 até 2024, Itatiba, que foi a última competição estadual. Bem, o senhor Carlos resumiu muito bem para a gente aqui a trajetória dele no JOMI, né? Antigamente era JORI. Quem vai explicar melhor sobre essa nomenclatura, o que significa o JOMI, é o Pedro, que é o gestor da Prefeitura. Para nossa audiência entender um pouquinho melhor, Pedro, o que é o JOMI aí? O que reúne as modalidades? Os JOMI são os Jogos da Melhor Idade. Eles acontecem todo ano, são 12 regiões no estado de São Paulo e a gente participa da segunda região do estado de São Paulo. Dentro do JOMI tem 15 modalidades.
A gente só não participa esse ano de uma modalidade nova que é o basquete, que a gente ainda não conseguiu montar o time de basquete. Mas para as próximas edições já estamos preparando já para isso. Bem, então o JOME ele é setorizado, né? Ele é menor, e aí os melhores atletas passam para uma outra fase, é isso? Isso, os 2 primeiros classificados de quase todas as modalidades passam para a segunda fase, que é uma fase estadual. Quase todas as modalidades, porque o tênis passa um só por modalidade. E aí a disputa vai para uma outra cidade, e esse é no segundo semestre que acontece? Esse ano vai ser em setembro, em São João da Boa Vista, lá perto de Minas Gerais. Bem, senhor Carlos, o senhor falou que começou lá em 2013, né? O antigo JORE, que hoje é JOME. Conta pra gente como é que foram os primeiros resultados do senhor na natação e quais modalidades dentro da natação o senhor pratica? Eu faço... são as duas modalidades previstas, costas e crawl. Na minha categoria anterior, 2 categorias atrás, eu fazia 50 metros costas, 50 metros crawl. Quando eu mudei de categoria, daí passei a fazer 25 metros, diminuiu a quantidade. Então, eu competia as duas modalidades. E assim, o senhor tem algum adversário assim que todo ano o senhor encontra nas competições? Tem algum atleta que o senhor quer vencer, quer tirar alguma medalha dele? Conta pra gente aí, os bastidores. Não, isso é verdade. Inclusive, eu fiz amizade com ele, foi uma boa amizade. A gente se comunica pela rede social e tal. Ele é de Mococa, o Antonino, né? E aí o senhor disputa ali a rivalidade? É uma briga, né? Então eu ainda não consegui, chego na batida de mão com ele, mas não consegui ganhar dele ainda. Pedro, além da natação aqui com o senhor Carlos, que a gente está conversando, quais são as outras modalidades que são destaque para Taubaté? Que você pode falar, olha, tem atletas bons, a gente tem bons resultados e chama a atenção onde vocês vão. Taubaté tem um time muito competitivo de bocha, de malha. A coreografia teve um período muito forte também, que chegou a disputar, chegou a ficar em segundo lugar no regional, no ano retrasado. No regional não, no estadual. No tênis de mesa tem alguns atletas, tem um atleta bom. Mas no atletismo vai muito bem também. Em todas as modalidades está lá para brigar. A gente no ano passado ficou em terceiro em quarto no geral. O senhor Carlos trouxe uma medalha que está aqui no nosso estúdio. Senhor Carlos, o senhor pode contar para a gente um pouquinho da história dessa medalha, porque ela é tão representativa para o senhor? Essa sim. Essa é 2024. Foi a última medalha que eu ganhei. Foi lá em Itatiba, né? Foi em Itatiba, foi o estadual. E medalha de prata, é isso? Esse de prata, medalha de prata. Eu já tinha ganho outras de prata, né? Mas no estadual... Essa é a última que eu ganhei. Até foi uma surpresa, porque eu cheguei, costas, eu não sabia, eu perguntava que lugar que eu cheguei, qual a minha classificação. Aí o pessoal não prestou atenção e tal. Aí eu queria saber. De repente, no alto-falante, fala em segundo lugar, Carlos Alberto. Deu um grito. Não esperava. Não esperava. Não, esperava. Eu sabia que... Eu não sabia se eu estava em segundo ou terceiro. Seu Carlos, quando a gente vê o resultado, às vezes a medalha, ela é importante, mas o que tem por trás também que são os treinos, né, a dedicação. Como que é a sua rotina para chegar nos jogos, por exemplo, e estar competitivo dessa forma? O senhor tem uma rotina de treinos, de boa alimentação? Conta pra gente aí o segredinho. Eu treino, agora eu estou parado porque eu tive um problema na perna, estou fazendo fisioterapia, foi uma distensão muscular que eu tive fazendo academia. Mas quando eu treino, vou recomeçar, eu fazia 1.800 metros por dia, mas é variado, né? Não fico nadando 1.800 sem parar. É perna, braçada, costas, né? Tem as várias modalidades, educativo, recreativo, é um mesclado, nado com pé de pato, ou nadadeira, né? Então era 1.800 metros por dia. Mas eu tenho que voltar, porque eu estou meio paradão, porque é por causa da perna. E na parte de alimentação, se o senhor se cuida, tem algum segredo assim, que o senhor pode já deixar aqui para os nossos telespectadores, para chegar com essa longevidade e qualidade de vida? O meu treino, né, era às 6h30 da manhã. Então eu não posso
comer pão, né? Então, um nutricionista me passou uma dieta que eu faço sempre. É 2 bananas, aveia, mel e canela em pó. Quando a gente fala de natação, senhor Carlos, qual que é a parte do corpo assim que é mais exigente, que o senhor tem mais cuidado, e desde que o senhor pratica, o senhor percebe que tem que ter mais esse cuidado? Tem alguma parte do corpo que Não mais, tem, assim, quer dizer, eu não sou nenhuma autoridade para falar nessa matéria. Aí pode mas pelo que eu sinto, a natação, ela solicita o corpo inteiro, toda a musculatura. É um trabalho completo. Completo, né? Perna, braço, né? Agora... E respiração principalmente. Principalmente a respiração, que é o ponto mais crítico, que é a respiração. Pedro, aqui nesse espaço que a gente tem às quartas-feiras do Mix da TV, esse Mix dos Esportes, a gente traz sempre os atletas que são ícones e que representam aqui a nossa cidade, que tem bons resultados também, e aqueles que estão começando, obviamente. A gente sempre fala do apoio do FADAT, que é o Fundo de Apoio ao Desporto aqui de Taubaté, que faz um patrocínio de vários atletas. No caso dos idosos, esse fundo também participa? Vocês têm outras parcerias? Não, no caso dos idosos, quem cuida é o setor social da Secretaria de Esportes. Todos vão sem nenhum, só pela modalidade, eles não recebem para competir. Mas a Secretaria de Esportes dá todo o apoio de transporte, lanche, alimentação. Esse ano não vai ser o caso, eles não vão alojar numa cidade, né? Esse ano vai ser em várias cidades diferentes, são 5 cidades. Mas geralmente é em uma cidade sede, eles vão, ficam alojados, dormem, tem alimentação completa durante os jogos. E esse é o suporte que fora o treino que eles têm durante o ano, né? Quase todas as modalidades treinam com professores da gente para a competição. Senhor Carlos, aqui na TV Câmara Taubaté, a gente tem como premissa trabalhar a questão da saúde, da prevenção, da cidadania e principalmente o nosso olhar para a nossa população mais idosa, que é um dos públicos que mais assiste a TV Câmara Taubaté. O senhor sendo esse exemplo aí de longevidade, qualidade de vida, qual que é o incentivo que o senhor deixa para os nossos telespectadores que às vezes já passaram dos 60 anos e acha que não tem uma oportunidade? Como no caso do senhor foi um vizinho que deu esse pontapé inicial, talvez hoje o senhor seja esse vizinho que está falando aqui na TV para outros idosos. Eu gostaria que o senhor deixasse um incentivo, uma motivação, independente se é homem ou mulher, independente da idade. Na segunda fase da minha vida esportiva, do idoso, é atividade física. Atividade física sem parar. Caminhada, academia, natação. Não precisa chegar... Se vai nadar, não precisa nadar perfeitamente e tal, se não vai competir. Se quiser competir, um treinador pode corrigir os movimentos, mas é atividade física sempre. Não pode parar. Não pode parar. Até hoje eu não parei, nunca parei. E continuo nadando, faço academia, porque o resultado é evidente, é saúde. Graças a Deus, eu gozo de uma saúde boa e não reclamo de nada e continuo nas minhas atividades. O Pedro falou de alojamentos, então algumas ocasiões vocês acabam se reunindo em grandes grupos, né, ficando nessas cidades. Conta pra gente como que é essa interação entre os idosos, se rola ciclos de amizade, se vocês fazem festa. Ah, sim. É só alegria. É só alegria, porque a gente se entrosa, às vezes tem música, a gente faz lá dança, né? E cria boas amizades, sabe? É um ambiente de muita energia, é gostoso. A gente esquece que já passou dos 60. Isso aí, a gente gosta desse tipo de energia aqui positiva no Mix dos Esportes. Pedro, quando começa a próxima edição do JOME e como é que a gente faz para acompanhar vocês, os resultados? Tem algum Instagram, algum site? Começa no dia 23, na sexta-feira, com a dança de salão, que vai ser em Pindamonhangaba, nesse ano, a dança de salão. E a gente vai estar divulgando os resultados pelo Instagram da Secretaria de Esportes, Esportes Taubaté. Eu queria que você fizesse um convite também a toda a população de Taubaté para acompanhar o JOME, seja presencialmente, quem puder ir até outra cidade, obviamente, as famílias e também através das redes sociais. Queria convidar vocês para acompanhar o JOME, incentivar os seus parentes que estejam participando, quem puder ir para participar e para quem quiser ir assistir.
acompanhe o Instagram da Secretaria para ver onde vão ser essas modalidades e vamos com a gente participar, torcer pelos nossos atletas da cidade. Seu Carlos, qual a expectativa aí para a próxima competição? Conta pra gente. Eu não tenho treinado perfeitamente como deveria, né? Toda competição eu penso a mesma coisa. Não garanto nada. Quer dizer, o pessoal chega, vem medalha, eu falo, não garanto não. Ele sempre fala isso, mas eu estou falando, eu vou competir para ganhar. Se não ganhar, participei. E nessas participações, para a gente encerrar o nosso papo aqui, que está muito bom, seu Carlos, quantas cidades o senhor já passou? Vi que o senhor tem uma listinha aí do lado, se o senhor quiser falar para a gente. Cada cidade? Só para a gente saber quantas cidades você já foi aí. Tem um know-how bom, hein? A partir de 2013, só não teve no dia, por causa da Covid, teve um ano que não teve. Então comecei em Taubaté, Caraguatatuba, São Sebastião, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba. Esse o regional. O estadual foi Santos, Presidente Prudente, Campinas, Barretos, Sertãozinho, Praia Grande, Jundiaí, Pindamonhangaba, São José do Rio Preto e Itatiba. E espero que esse ano seja São João da Boa Vista, né? Eu também. Eu acho que é lá o próximo destino do senhor. Gostaria de ir para lá. Seu Carlos, muito obrigado pela energia, pela alegria, pela disponibilidade, ter vindo até os nossos estúdios para falar com a gente da sua trajetória. Parabenizo mais uma vez pelos resultados, sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a atenção de vocês. Pedro, obrigado pela disponibilidade e também pelos esclarecimentos aqui nessa pauta tão importante. Muito obrigado. Assim encerramos o nosso Mix dos Esportes. Quero agradecer também à Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, que sempre propicia essas pautas importantes. Afinal de contas, na TV Câmara Taubaté, a gente tem como objetivo prestar serviços voltados à cidadania e à promoção da saúde. E nada como falar de esportes nesse momento para a gente falar de saúde e qualidade de vida. Nós conversamos com o Pedro Henrique Carvalho, que é gestor social de apoio ao terceiro setor de juventude, falando sobre o JOME, e também com o atleta aqui de natação, o senhor Carlos Alberto Giovanetti. O Mix vai fazer uma rápida pausa. Na sequência, tem as nossas notícias do dia. CIE tem 380 vagas abertas para estágio e aprendizagem na região. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Mais uma vez agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Lembrando que a sua presença aqui no Mix da TV pode ser ampliada, sugerindo assuntos, pautas para os nossos programas, enviando perguntas, fazendo elogios e críticas e também nos acompanhando nas redes sociais. Bem, para saber como funciona tudo isso, nós vamos para o nosso telão, porque aqui você encontra os principais canais para participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail, tvcâmaratte@gmail.com, você manda sua crítica, dúvida, sugestão, elogio. Acompanhe ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra uma playlist com cada um dos programas aqui da emissora, assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Você também acompanha as sessões, audiências e solenidades que foram realizadas aqui na casa. Também compartilha, assiste, curte ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar através de texto, áudio ou vídeo, o canal ideal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. O nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais e contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias.
Vamos para o nosso telão, porque ontem teve sessão ordinária aqui na casa e tem assunto importante para a gente colocar. A Câmara de Taubaté aprovou a suspensão do decreto que regulamentou a concessão de adicionais. Os vereadores aprovaram em votação única, no dia de ontem, o projeto de decreto legislativo, o número 12 de 2025, de autoria dos vereadores Isaac do Carmo, Diego Fonseca, Douglas Carbone, Moisés Pirulito e Thalita. O projeto suspende os efeitos do decreto 16.042, publicado pela Prefeitura no último dia 25 de março, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida. Segundo os vereadores, o decreto do prefeito apresenta graves implicações para os servidores municipais e para a segurança jurídica da administração pública. Os vereadores explicam que a Prefeitura manteve uma postura irredutível em mediação junto ao Ministério Público do Trabalho e que a alteração proposta pelo decreto 16.042 impacta diretamente a remuneração dos servidores, ocasionando cortes significativos que afetam a renda de inúmeras famílias. Além disso, os parlamentares alegam que a criação da Comissão Especial de Transição, embora apresentada como medida para a regularização dos procedimentos de concessão desses adicionais, carece de detalhamento quanto à sua estrutura, competências e limites de atuação, o que pode representar uma nova insegurança jurídica e violar o princípio do processo legal. O projeto recebeu 14 votos favoráveis e 4 contrários. O texto depende de promulgação do presidente da Câmara. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. Para a gente encerrar o nosso primeiro giro, a gente volta para o nosso telão que tem destaque importante para quem está procurando uma oportunidade. O CIE tem 380 vagas abertas para estágio e aprendizagem. As vagas estão abertas nas cidades do Vale do Paraíba e da região, e os dados foram atualizados pela instituição ontem, terça-feira, dia 20. Os interessados devem fazer o cadastro no site e acompanhar as vagas disponíveis. Há oportunidades em diversas áreas: enfermagem, administração, direito, marketing, engenharia, contabilidade, jornalismo, construção civil, tecnologia, entre outros ramos. Não há limite de idade para as vagas de estágio, porém, o interessado deve ter no mínimo 16 anos e estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino para participar do processo. Para as vagas de jovem aprendiz, os estudantes devem ter entre 14 e 24 anos incompletos e precisam estar cursando ensino médio ou já ter concluído os estudos. A remuneração é por hora trabalhada em regime CLT. Os valores de Bolsa Auxílio, Vale Refeição e outros benefícios variam de acordo com a vaga e a carga horária escolhida. Taubaté possui 33 vagas de estágio e 7 vagas de aprendizagem. Para participar dos processos seletivos é necessário realizar o cadastro no portal do CIE. Na plataforma, o usuário ainda contará com cursos e poderá enriquecer o perfil para o processo seletivo por meio de vídeo apresentação e redação online. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente. Os interessados podem tirar dúvidas pelo WhatsApp do CIE. O telefone é o 11 3003 2433. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do site G1 Vale do Paraíba. E assim encerramos o nosso primeiro giro aqui no Mix de Notícias. Fique conectado aqui conosco que no próximo bloco tem mais informações para você aqui no Mix. E nesta quarta-feira chegou a hora do nosso primeiro short, que são os melhores recortes da nossa programação. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz às ações sociais e instituições assistenciais aqui de Taubaté. No programa sobre a creche Amiguinho Feliz, a repórter Tânia Vinhas conversou sobre os espaços físicos e as atividades desenvolvidas no local. Vamos ver? Solta o play! A realidade é a mesma em muitos municípios brasileiros. Pais e mães que precisam trabalhar para garantir o sustento da casa e da família. Mas quem fica com as crianças pequenas? A longa fila de espera por vagas em creches municipais sempre foi uma questão em Taubaté. E a creche Amiguinho Feliz foi criada para ajudar a suprir essa necessidade. Localizada no bairro Independência, a creche recebe crianças a partir dos 4 meses de idade e não há custo algum para as famílias. Segundo a coordenadora Elizabeth Alves, o local não oferece somente refeições e banho.
Ele garante uma formação essencial para o futuro na escola e na sociedade. Ela tem atividade pedagógica, eles brincam, tem teatro, eles fazem várias atividades aqui. Não é uma creche que vem e a criança fica só aqui para dormir, comer, não é nada disso. É uma creche que ela vem para aprender, participar. Ela já sabe reconhecer cor, ela já sabe reconhecer letras, tá? Ela já sabe contar uma história, assim, do jeitinho dela, né? Mas ela já consegue ficar na frente de todos os amigos, contando uma história do modo dela, do jeitinho dela. Então a criança chega assim, acanhada, não se entrosa ainda com os outros amiguinhos, né? E com o passar do tempo, com o trabalho da professora, você já vê a criança já conseguindo se expressar muito bem. São várias as atividades programadas para manter a rotina das crianças, que ficam na creche das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A agenda do dia conta com brincadeiras ao ar livre, atividades dentro da sala de aula, como pinturas e contação de histórias, banho e hora da soneca, além de 4 refeições. Todo o trabalho realizado na creche tem dado frutos e não faltam elogios para as crianças e nem para os funcionários. A gente sempre teve muitos elogios das outras escolas quando a criança chega, né? Nossa, que bacana, veio do amiguinho feliz, então a criança já vem com uma bagagem boa, tá? Ela já leva uma bagagem boa para a escola da prefeitura. Então a gente sempre tem elogio, é difícil quando a gente não tem. Tá? Até tive numa escola recebendo um prêmio numa escola e tinha umas crianças que já tinham passado aqui pela creche, né? E eu tive bastante elogio deles e eu vi o comportamento, a criançada muito bacana. Apesar de tantas conquistas, a creche Amiguinho Feliz também enfrenta o problema da fila de espera. E não é por falta de espaço, mas de recursos financeiros. Com a queda de arrecadação, a administração conta com a venda de artesanatos, bazar da pechincha e outras ações esporádicas, como venda de pizzas ou festas, além de doações de pessoas físicas e jurídicas. Para ajudar, entre em contato pelo número 3681-1252. Deu para ver que o espaço é grande lá, né? É doado pela prefeitura, né? O espaço é uma sessão de 100 anos. Então, É uma sessão de 100 anos, Bastante tempo. A gente precisa agora mesmo, a gente está precisando trocar o telhado lá. Mas não tem condições, porque a gente já fez vários orçamentos, fica na faixa de R$30 mil. Nossa, então, a gente não tem condições, mesmo fazendo todos esses eventos, aí fica difícil, né? Porque os eventos para nos ajudar no dia a dia. E não tem como você tirar esse dinheiro para fazer um telhado, né? Exatamente. Na entrevista, a Elizabeth falou que só de água é quase R$500 por mês, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, graças a Deus, está dando certo. A gente está conseguindo, aos trancos e barrancos, mas a gente vai. Ela falou ali das crianças que já saem para as escolinhas, sempre recebendo elogio. Vocês percebem isso também, essa evolução? Muito. Porque hoje em dia a gente vê muita criança que fica o dia inteiro no celular, né? Só pensa nisso. As crianças de lá, como tem esse convívio, acaba se afastando um pouco do eletrônico para ficar ali na bagunça entre elas, né? Sim, não tem nada de celular lá, não tem. Elas brincam mesmo, até porque tem o horário certo de dormir. Muito difícil que a criança que durma horário, só às vezes fica febril, alguma coisa, aí dorme fora do horário, mas o horário de dormir é sempre igual para todos. Aí todo mundo pro berço dormir certinho, no mesmo horário. E normalmente eles dormem de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora, não mais do que isso. E vocês observam essa evolução nas crianças que chegou lá mais quietinha, mais tímida? Muito. E foi ganhando essa autoconfiança, autonomia. É muito gratificante isso que eu te falei, que a gente vê essa evolução, né? A criança, ela desde o crescimento, né? De altura, desenvolvimento físico, como emocional também, né? Porque falar, nada daqui a pouco tá falando. Então, é muito gratificante a gente ver isso, né? Porque você vê que valeu a pena, né? E o elogio dos pais, avós. Tem criança lá que o irmão já estudou. Tem várias crianças que o irmão já participou da creche, hoje está com 10 anos. Tem até rapazes já que estudaram lá. 24 anos, já deve ter filhos lá. Já, né? Sim. O episódio completo sobre a creche, assim como todos os episódios do programa Espaço Comunitário,
estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E o Mix vai fazer uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco. E tem mais notícias. STF amplia prazo para que a Prefeitura de Taubaté regularize 130 cargos comissionados considerados inconstitucionais. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta quarta-feira, 21 de maio de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência e a sua participação. E agora você fica muito bem informado aqui no Mix da TV, está começando o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Se tem notícia, nós vamos para o nosso telão que tem destaque importante. Jovem com mais de 14 anos passa a poder fazer cirurgia bariátrica. O Conselho Federal de Medicina publicou ontem, terça-feira, mudanças para a realização da cirurgia bariátrica em adultos e adolescentes. A autorização está na resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de número 2429 deste ano, que estabelece novos parâmetros para o tratamento cirúrgico da obesidade e da doença metabólica. O Conselho passou a reconhecer a realização da cirurgia bariátrica em pacientes a partir dos 14 anos de idade, nos casos que a obesidade grave for maior que 40, IMC neste caso maior que 40, associada a complicações clínicas, desde que com a devida avaliação da equipe multidisciplinar e consentimento dos responsáveis. Resolução anterior definia que pacientes menores de 16 anos só poderiam fazer a cirurgia em caráter experimental e de acordo com as normas dos Comitês de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A resolução não restringe a idade e nem define tempo mínimo ou máximo de convivência com a doença. Pacientes com índice de massa corpórea, o IMC, acima de 40, tendo ou não comorbidades, e pacientes com IMC acima de 35, inferior a 40, com doenças associadas, continuam sob os mesmos critérios para submissão à cirurgia. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Samp Ovale. Para a gente encerrar as notícias desta quarta-feira, a gente vai para o nosso telão que tem uma notícia aqui da nossa cidade. Supremo Tribunal Federal amplia prazo para que a Prefeitura de Taubaté regularize 130 cargos comissionados considerados inconstitucionais. A decisão é de ontem, terça-feira, dia 20, e foi proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte. A decisão inicial do Tribunal de Justiça, tomada em fevereiro deste ano, determinava que a Prefeitura promovesse a regularização dos cargos em até 120 dias. No entanto, a administração municipal recorreu, alegando que o cumprimento imediato da decisão traria risco de paralisação de serviços públicos essenciais, como saúde e educação. No recurso, a Prefeitura argumentou que o curto prazo inviabilizaria uma reforma administrativa mais ampla e detalhada. Segundo a gestão municipal, além dos 130 cargos declarados inconstitucionais, a intenção é revisar toda a estrutura administrativa, o que exigiria a realização de estudos técnicos e tramitação de projetos de lei. Ao analisar o pedido, o ministro Barroso reconheceu o risco de descontinuidade dos serviços públicos e considerou que a adoção das providências exigidas pela decisão judicial demandaria tempo. O prazo concedido, 120 dias, a contar da data de julgamento, é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público. O ministro também destacou que a Prefeitura de Taubaté iniciou medidas para equacionar o problema. Uma portaria publicada em março deste ano instituiu uma comissão encarregada de elaborar uma proposta de reestruturação administrativa abrangente. Aqui no nosso telão, você acompanha as informações, são do site T7 News. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje.
Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara com Ana Laura Costa, amanhã, a partir das 9h30. E também no Mix da TV à tarde e nas nossas reprises noturnas. E hoje é quarta-feira, você acompanha aqui comigo o nosso quadro Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o nosso cotidiano. E hoje vamos falar de uma lei que beneficia os idosos que residem em instituições de longa permanência aqui da cidade. Estamos falando da Lei 5.960 de junho de 2024, que obriga instituições privadas destinadas à permanência de idosos a instalação de um sistema de monitoramento por câmeras de vídeo nas dependências internas e áreas comuns. As câmeras devem ser instaladas em suas dependências internas e áreas comuns. O sistema de monitoramento deve possibilitar a consulta de imagens quando solicitadas através de medidas judiciais pelas autoridades competentes. As imagens gravadas pelas câmeras devem ser armazenadas por um período mínimo de 90 dias. Bem, as casas de repouso devem fixar em locais de fácil visualização ao público um cartaz informando a instalação em suas dependências internas e áreas comuns do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo. Os estabelecimentos que não cumprirem as determinações da lei estão sujeitos a uma multa de 10 UFMTs, que são as unidades fiscais do município de Taubaté. E no caso da não instalação das câmeras, e 2 UFMTs, caso não afixe os cartazes informando do sistema de monitoramento por câmeras. Bem, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que fica na Praça Félix Guizar, número 11, no centro, ali no prédio da CTI, ou até mesmo pelo telefone 3621-6048. Denúncias do descumprimento desta lei podem ser feitas na ouvidoria da Prefeitura nos telefones 0800 770 0567 e outro telefone acessível é o 3622 5730. Fique conectado aqui com a gente, pois na próxima quarta-feira teremos outro episódio do nosso quadro Lei na Prática e vamos falar sobre a lei que instituiu o cordão girassol aqui em Taubaté. Chegou a hora do nosso último short de hoje. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e nos mostra o seu funcionamento. Separamos um trecho do programa sobre a EDP, onde vamos ver como é feito o processo de resolução das reclamações dos clientes. Vamos ver? Solta o play! E aí, falando do centro de operação de distribuição, tem momentos em que há reclamação. E aqui é o lugar onde chegam as reclamações. Como é que funciona? Sim, são solicitações do cliente. Solicitações do cliente. Então, aqui é um centro de operação. A gente funciona aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando todo o sistema e olhando as equipes que estão em campo e as solicitações do cliente. Por exemplo, se um cliente ficou sem energia lá em Taubaté. Aqui é 7 por 24? É isso? Exatamente. Desculpa interromper. 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias sempre tá aqui, tem um time aqui tomando conta do sistema. Então, a qualquer momento, faltou energia para um cliente lá da cidade de Taubaté ou de qualquer outro cliente da EDP. Ele vai ligar, né, 0800, vai usar o aplicativo, o site, qualquer canal, né, vai abrir uma solicitação de falta de energia, vai chegar aqui para um de nossos operadores. Ele vai ver qual é a equipe que está mais próxima, vai despachar esse serviço para essa equipe, a equipe vai chegar lá, ver qual é o problema, vai normalizar o serviço e dar baixa no serviço e preparar para um próximo atendimento. Então é assim que é feito quando é uma ocorrência individual. Individual. Eu queria falar para vocês o seguinte, é imenso realmente, e aqui eu vejo que é setorizado dentro da própria região do Vale do Paraíba. Litoral, fundo do vale, então existem setores, tipo particionado a região para cada grupo atender a uma região específica. É isso? Exatamente. Porque o que acontece? Como a gente tem centenas de equipes em campo e mais de 2 milhões de clientes, né?
a gente não consegue ter uma pessoa só. Então, a gente vai setorizando, que cada um toma conta de uma região, que com isso garante que, quando tiver necessidade de um atendimento, esse atendimento vai ser mais rápido e mais certeiro. Então, você já vai saber qual a equipe que está próxima, mandar ela o mais rápido possível, para ela chegar lá em condições, né, com material ferramental, para fazer esse atendimento. Então, cada um cuida de uma região e assim fica muito melhor cuidado. Né? Uma concessionária desse porte, quais são os principais desafios para atender a contento 2 milhões ou mais de clientes? Os desafios, principalmente agora, né, são os fenômenos meteorológicos que acontecem. Então, o verão, por exemplo, é um período bem desafiador por conta das chuvas aqui na nossa região, uma região que tem chuvas muito intensas, temporais, principalmente com descargas atmosféricas, que causam bastante ocorrências, né, de desligamentos. Então, esse daí, manter o sistema ligado, é o grande desafio aqui, principalmente para a operação. Então, garantir que a energia chegue, né, essa energia que nós falamos que está sendo gerada lá numa usina, transmitida e distribuída para todos os clientes, que ela fique ininterrupta. E se faltar energia, que a gente atenda o mais rápido possível. Você está falando de excesso de chuva, é isso? Aí tem outro problema também, que eu queria saber se a EDP se prepara para épocas de chuva, como, por exemplo, queda de árvores na rede. Tem toda uma preparação para isso, eu imagino. Sim. Né? Aqui a gente fala que a gente é igual a formiguinha que trabalha para preparar para o inverno, que a gente prepara para o verão. No inverno, que é o período seco na nossa região, a gente trabalha fazendo a manutenção da rede, né? Seja troca de equipamentos, renovando uma cruzeta, trocando uma cruzeta, um equipamento que pode vir a dar um defeito. Antes de ele dar o defeito, a gente vai lá e faz a manutenção, mas também a poda de árvores, porque essa árvore não para de crescer. Então, todo ano a gente precisa fazer todo um trabalho de mapeamento dessa vegetação e de poda dessas árvores, para que quando chegar o período de chuva, com ventos, chuvas, que não tenha tantas ocorrências, né? Para isso a gente conta com parcerias com as prefeituras. A poda é responsabilidade de quem? A poda é responsabilidade da prefeitura. Quem cuida das árvores, sim, é o município. Mas tem que ter uma parceria, porque quando essas árvores estão em contato também, né? Sim, quando elas estão em contato com a rede, a poda tem que ser feita pela EDP, porque tem o risco do acidente. Então a EDP tem equipes especializadas para fazer essa poda com segurança, sem ter um acidente. Então, o ideal é que a prefeitura consiga manter essas árvores bem podadas e abaixo da rede, para que não tenha esse contato. Né? Tem algum profissional da área ambiental para cuidar dessas podas, para não matar a árvore, por exemplo? Porque a gente vê algumas coisas que são aberrações, né? Não, perfeito. A EDP tem toda uma equipe ambiental que dá treinamento para o nosso time de como podar, como fazer a poda correta, sem ter uma extração muito grande da copa da árvore, né, para não ter um impacto ambiental e preservar a árvore. Lógico que às vezes, dependendo do tamanho da árvore, é necessário fazer uma poda um pouco mais forte para poder deixar a rede livre, né? Por isso que é necessário e importante você ter vegetação, né, as árvores compatíveis com a rede. O ideal é que você não plante árvores muito grandes dentro de centros urbanos. Você ter árvores de estrutura menor e de preferência plantadas do lado oposto da rede. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Câmara na Rua. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta quarta-feira, dia 21 de maio, e no programa de hoje você viu, a Câmara aprovou a suspensão do decreto que regulamenta a concessão de adicionais e o Supremo Tribunal Federal ampliou o prazo para que a Prefeitura de Taubaté regularize 130 cargos comissionados considerados inconstitucionais. No Mix dos Esportes, nós conversamos sobre o Jome com o gestor aqui de Taubaté, o Pedro, e também com o senhor Carlos Alberto, que é atleta de natação aqui da cidade. No Lei na Prática, conhecemos um pouco mais da lei que obriga as casas de repouso de Taubaté a instalarem sistemas de monitoramento por vídeo. E acompanhamos os shorts do Espaço Comunitário sobre a creche Amiguinho Feliz. E agora acabamos de ver no Câmara na Rua mais sobre a EDP Bandeirantes. Amanhã, quinta-feira, tem mais um Mix da TV. Temos um episódio inédito do nosso quadro Pop Verso, o seu momento de cultura pop para a geração menos 30. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.